voltando ao nosso exemplo do PicStudents, eu quero mostrar o seguinte. A gente pegou alunos dessa lista CSV, um arquivo texto que tem vários elementos, um por linha, separados por vírgula. Não é a única maneira da gente pegar coisas. A gente pode pegar coisas, por exemplo, eu tenho aqui uma estrutura JSON, que é uma outra maneira de mostrar dados. Vocês veem que ela é um dicionário, que tem uma chave alunos. Essa chave tem um valor que é uma lista, e essa lista tem vários elementos, cada elemento é uma lista. Então vocês veem que ela é equivalente exatamente à estrutura de dados de Python, por exemplo, ou de JavaScript, que a gente já conhece. Outra maneira, por exemplo, eu poderia usar um arquivo Excel. E não consigo abrir com o meu editor de texto, né, porque ele é um editor de texto, não de Excel. Eu vou abrir com uma planilha. Vamos ver aqui. Vou abrir com o LibreOffice. Ele tem uma estrutura muito parecida, a diferença é que eu tenho uma planilha. Eu tenho uma coluna com os números, outra coluna com os nomes. Tá? Eu também posso escrever um programa para ingerir os arquivos dessa maneira. Assim como, então a gente já viu o CSV, a gente já viu o JSON, já viu o Excel. Um outro que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um banco de dados. Eu vou abrir aqui esse banco de dados. O que é o banco de dados? O banco de dados é uma maneira estruturada de você salvar dados. Tá? No caso, eu estou usando um SQLite, que é um banco de dados relacional. E esse banco de dados ele tem uma tabela alunos. Vamos olhar essa tabela aqui. Ela tem um número e um nome. Né? Um número é um campo texto, o nome é um campo texto. Se eu olhar os dados dela, é exatamente o que a gente já conhece. Tem o número e o nome. Tá? Então, de novo, eu poderia ingerir isso de diversas maneiras. Vamos dar uma olhada, por exemplo, como que a gente pega esse arquivo JSON. Né? Então, ao invés de criar... Posso fechar isso aqui por enquanto. Ao invés de pegar os dados dessa maneira, eu vou criar um novo método que vai pegar os dados do arquivo JSON. Antes de criar esse método, eu vou criar o meu teste. Né? Esse teste, eu vou copiar isso aqui. Pego uma lista de um JSON. Esse comentário, não preciso dele. Tá? Então, eu vou dizer que... Agora, diferente do outro, né, vocês veem que todo teste ele já vai vir com isso aqui, porque eu fiz isso antes de rodar todos os testes. Agora eu quero pegar o JSON. Então, eu vou criar um outro objeto, vou chamar de PSJ, de JSON. Ele vai ser um novo PicStudent. Mas, ao invés de fazer StudentsRead, né, eu vou fazer StudentsRead, na verdade, os lidos, né? StudentsRead, eu vou fazer de... Eu vou chamar ele de, para ficar bem explícito, o JSON StudentsRead getStudentsJSON. E ao invés de alunos CSV, eu vou chamar de alunos.json, que é o nome do meu arquivo que está aqui. E eu vou querer fazer o mesmo teste, que ele é uma instância de lista. Né? Então, vou salvar. Se eu rodar esse teste, o que aconteceu? Eu não tenho esse método. Então, tenho que agora criar esse método. Então, getStudentsJSON. Estou recebendo um arquivo também. E como é que eu faço isso? A gente faz a mesma coisa que antes. A gente abre o arquivo. Tá? Isso aqui vocês já conhecem. Então, com esse arquivo, no caso agora não vai ser um arquivo CSV, vai ser um JSON file. Né? A gente simplesmente vai dizer que os nossos dados, data, é json.load, o arquivo que a gente abriu. Tá? Quando ele fizer isso, ele vai trazer, vamos de novo olhar aqui, ele vai trazer esse dicionário com um índice, né, uma chave chamada alunos com essa lista. A gente só interessa o que está dentro dessa lista. Então eu vou dizer, me retorna, aqui, me retorna o que está dentro desses dados na chave alunos. Isso vai ser o suficiente para abrir o arquivo, decodificar o JSON com JSON load e me retornar só o dado
alunos que interessa, que é o que está aqui dentro. Tá? Então agora, o meu teste, eu vou verificar que o que eu estou retornando é uma lista. Vamos rodar o teste. Perdão, estou no lugar errado. Ele deu um erro, JSON não identificado, por quê? Porque eu não importei a biblioteca do JSON. Tá? Então, para fazer isso, eu tenho que dar import JSON. Aproveitando, eu vou usar o PDB aqui, que já está aqui, e vamos ver isso funcionando. Não é aqui que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer isso aqui. E parar. Vou botar o PDB aqui também. E eu vou parar ele aqui assim que a gente fizer isso aqui, para a gente ver isso funcionando melhor. Aqui embaixo. Vou dizer PDB, setTrace. Vou rodar. Então agora ele parou exatamente nessa linha 18, antes da linha 19. Então agora eu tenho aqui data. O que é o data? É exatamente aquilo que a gente viu aqui. No aluno JSON tem um dicionário com a chave alunos. Essa chave tem uma lista, que está aqui, e essa lista tem os nossos elementos todos. Vocês veem que tudo veio como string. Tá? Então, como esperado, está aqui os dados. E agora, se eu olhar a data na chave alunos, ele vai simplesmente ter a lista como eu quero. Então, continuar. Agora rodou todos os testes. Então, isso aí é como a gente pega um arquivo JSON. Então, como é que a gente faz para ver, por exemplo, para trazer outros tipos de dados, por exemplo, do Excel, né? Eu posso usar algumas bibliotecas diferentes. No Excel tem, deixa eu tirar esse setTrace aqui. No Excel tem, por exemplo, o Pandas, tem também o OpenPixel. Eu vou usar, no caso, o OpenPixel, só para ficar mais simples. Então, vou criar também uma nova. Antes de criar a nova, de novo, vamos criar o teste. Vou fazer um teste muito parecido aqui. Get list from Excel, ao invés de JSON. Né? Aqui eu vou chamar de Excel. Get students. Aqui. E vou copiar isso aqui. Get students chamei de XLSX. Já tenho isso feito, só para vocês verem como é. O que eu estou fazendo aqui? Eu carrego um workbook, a partir do nome do arquivo, pego o sheet, né, a folha atual, principal, e faço uma iteração enquanto forem menos, porque no Excel, né, eu não sei aonde termina, porque tem várias células vazias num sheet. Então eu faço até 1000 linhas, e pego a primeira coluna, e pego a segunda coluna, e vou fazendo isso, até eu achar uma coluna com nome vazio. Quando acabou, eu retorno aqueles dados que eu preparei, dentro de uma lista, que eu botei o número e o nome. Tá aqui, fiz o append nessa lista do número e do nome. Vamos testar. Eu vou botar um PDB aqui, para a gente ver. PDB, setTrace, para a gente ver isso funcionando. O meu teste já está aqui, pegando do Excel. Vou rodar o teste. Ele parou ali, na linha 36, que é exatamente aqui, antes da linha 36. Meu data está certinho, exatamente o que eu queria. Legal? Continuar. Meu teste funcionou. Então aqui foi como eu peguei de uma planilha. Agora eu vou pegar também do banco de dados. Eu também já tenho isso preparado. Vou botar aqui para vocês verem. Tá? Obviamente a gente teria que consultar a documentação, ver como é que faz cada caso desses. Opa, botei no lugar errado. Vou tirar esse PDB. Vou criar meu método aqui. Então, pegando o SQLite, né, eu faço o que a gente chama de um select do 2DB. Né, eu tenho minha tabela
só para vocês verem o que é isso. Isso aqui significa pegue tudo da tabela alunos. Se eu executar isso aqui, está aqui. Por exemplo, se eu fizer só select número, isso aqui é uma linguagem chamada SQL, que é uma query language, uma linguagem de pegar dados de um banco de dados. Aqui ele só pegou os números, asterisco pega tudo. Então está aqui, pego tudo de alunos, faço também um loop de iteração por todos os registros e retorno os meus dados da mesma maneira. Então agora vamos criar o teste para isso. O meu teste está aqui, vamos fazer uma coisa bem parecida. From SQL, eu chamei de SQLite. Então, vou botar aqui de SQLite. O nosso arquivo chama dojo2.db. E eu vou fazer o mesmo teste. Ao invés de Excel aqui, ele é DB. Acabei de descobrir um erro nos meus testes. Aqui, eu estou testando Self-Pass Students, não é isso que eu quero. Eu quero testar esse cara. Olha lá, fiz besteira. Vamos consertar. Aqui. Então, na verdade, meus testes não estavam bem escritos. Acontece. Tem que tomar cuidado com copy-paste. E o nome SQLite não está definido porque eu não trouxe a biblioteca de lei de SQLite. Para fazer isso, eu tenho que importar essa biblioteca. Tá? Ela poderia não estar instalada, eu usaria o pip3 install SQLite, por exemplo. Então, simplesmente vou dar import SQLite 3, né, na verdade. Mas vamos rodar aqui porque ela já está instalada aqui no meu caso. Rodou os outros testes e ele fez tudo. A gente pode de novo, vou deixar para vocês como exercício, poderia dar um pdb set trace aqui e ver se os dados estão certinho e examinar como está tudo. Tá? Então isso aí é como a gente faz para importar vários dados de várias maneiras diferentes, várias fontes diferentes. Os dados nesse caso são equivalentes, óbvio, porque a gente só está fazendo um teste, mas a gente viu aqui várias maneiras diferentes de importar esses dados. Ok? Aproveita!